A paz do Senhor, irmãos. Felizmente hoje a nossa rádio online a gente não teve muito sucesso por conta da conexão com a internet. A gente tentou fazer a transmissão, mas começou a travar, e por conta desse travamento eu ainda fui até a casa da minha sogra para tentar transmitir, mas infelizmente não a encontrei em casa, e por conta disso comprometeu hoje o nosso culto online. Eu quero dizer para os irmãos que nos próximos cultos a gente não teremos o mesmo problema. Por quê? Porque vamos nos prevenir. Eu não vou fazer mais em minha casa, vou direto para a casa da minha sogra, porque lá a conexão com a internet é melhor. Então eu espero que, em nome de Jesus, que não teremos o mesmo problema que estamos tendo hoje aqui em minha casa com a conexão com a internet. Por isso, eu decidi gravar esse vídeo para os irmãos, para trazer uma reflexão da palavra do Senhor para a vida dos irmãos nesta noite. A gente está com muito barulho também, muito som. Aqui a congregação do lado está tendo culto. Tem um som de carro também ligado aqui do lado, mas eu espero que o som fique bem nítido para que os irmãos possam compreender o que eu estou falando nesta noite. Amém? Eu quero trazer para a reflexão dos irmãos uma palavra da parte do Senhor que se encontra no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 1 e o versículo 40 a seguir, que assim nos diz: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém? Irmãos, quando eu leio esta passagem, esta história desse leproso, eu fico muito regozijado, alegre, e vendo o exemplo que esse leproso ele pode trazer para as nossas vidas nos dias atuais, em momentos onde a gente vê tanto evangelho, ou seja, tantas formas de evangelho sendo pregado. São pessoas ensinando os cristãos a colocarem Deus na parede, a exigirem de Deus alguma coisa. Mas, na verdade, a gente sabe que, como seres humanos e merecedores da graça de Deus, mas com tudo isso, a sua infinita misericórdia tem nos alcançado. Quando esse leproso ele chega diante de Jesus, ele poderia olhar para Jesus e dizer: Olha, tu és o Filho de Deus, então você tem a obrigação de curar-me. Ou ele poderia chegar para Jesus e dizer: Olha, você é o Filho de Deus, foi Deus que me criou e por conta dele eu estou dessa forma. Não, o leproso ele chegou diante de Jesus, ele se humilhou, ajoelhou diante de Jesus e ele lançou a seguinte palavra: Olha, se queres, pode tornar-me limpo. Veja que aquele leproso, ele tem a humildade. Primeiro ele reconheceu que tudo é segundo a vontade de Deus. Às vezes temos planos, projetos, pensamos tantas coisas, mas precisamos lembrar que para esses projetos é o Senhor quem dá a resposta. Estamos precisando de um milagre, o milagre vem de Deus.
Aí talvez você vai olhar assim, irmão Josenilson, mas Deus não quer fazer um milagre? Sim, Deus quer fazer um milagre, Deus quer operar na tua vida, mas com tudo isso nós devemos reconhecer que não somos merecedores e chegar para o Senhor e lembrar para Deus que é o querer dele, é a vontade dele, não é a nossa vontade que tem que ser feita. Imagine que se a nossa vontade fosse feita da forma que a gente quer, no momento que a gente quer, como seriam as coisas? Tudo que queríamos, estalássemos o dedo e já estaria ali à nossa frente. O leproso, ele entendeu que Jesus tinha o poder para curar, mas que isso dependeria de um querer do Senhor. E ele diz, olha, o Senhor quer. Mas de outro lado também, aquele leproso, ele tem um ato de fé. Como um ato de fé? Quando aquele leproso, ele chega para Jesus e diz, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele também diz para Jesus naquelas palavras, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor pode. Ele poderia perguntar, olha, o Senhor pode me curar? Porventura o Senhor poderia me livrar dessa lepra? Mas não, ele falou para Jesus que Jesus podia livrar ele da lepra. Ele falou para Jesus que Jesus tinha o poder para livrar ele da lepra. Mas isso só viria a acontecer se Jesus quisesse realizar esse milagre. E quando Jesus ouve aquelas palavras, ele é movido de uma profunda compaixão. Jesus, ele se move com a situação do leproso. Primeiro porque a gente sabe que um leproso, ele era rejeitado pela sociedade. Um leproso, ele era excluído, pois ele tinha uma doença que poderia ligeiramente ser contagiar outras pessoas. E ele estava fadado a ficar num leprosário. Mas aquele leproso, ele não fez da sua lepra uma coisa para se isolar, mas ele correu atrás do milagre. Ele foi atrás de Jesus, que pode operar um milagre. Mas quando ele chega junto de Jesus, perto do mestre, ele diz que não é a vontade dele que tem que ser feita, é a vontade do Senhor. A nossa vontade, irmãos, era que não passássemos por problema. A nossa vontade era nunca passar por nenhuma dificuldade. A nossa vontade era viver as 1000 maravilhas. No entanto, a gente sabe que a palavra do Senhor mesmo diz que teríamos aflições neste mundo, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e se Ele venceu o mundo, nós também venceremos pelo poder de Jesus Cristo. E aquele leproso, ele venceu aquela lepra, porque ele acreditou que Jesus era poderoso para livrar ele daquela lepra. Ele foi curado porque ele entendeu que a sua lepra só poderia ser sarada segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, que venhamos a cada dia nos colocar diante do Senhor e lembrarmos, é a vontade de Deus que tem que ser feita. Interessante que Tiago, ele vai dizer em sua carta, ele chega a dizer, olha, se tu dizes, amanhã eu irei em tal lugar, farei tal coisa, e não se lembra que é a vontade de Deus que tem que ser feita. Temos os planos, temos os projetos, mas é o Senhor quem realiza todos eles. É o Senhor quem dá a resposta para todos os nossos anseios e projetos. E eu te digo, não importa a dificuldade que você está passando, lembre-se
que Jesus é poderoso para curar, mas lembre-se de quando você chegar perto do Senhor, lembre-se que é a vontade dele que tem que ser feita. Na oração dominical que Jesus ensina, ele vai nos ensinar a orar da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é a vontade do Senhor. Precisamos entender. O interessante é que às vezes a gente ouve pessoas chegar para Jesus, para Deus e dizer: Senhor, eu não aceito isso, é que o Senhor tem que fazer isso, é que dessa situação não dá para ficar. Realmente, irmãos, a gente não pode se conformar com as situações adversas que vêm nas nossas vidas. Nós não podemos pôr Deus contra a parede. Antes, lembrarmos que Deus é soberano, Ele é poderoso para operar o milagre nas nossas vidas. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Eu estarei encerrando aqui, até mesmo para não sobrecarregar a memória dos seus dispositivos. Mas que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. E no próximo domingo estaremos de volta para a realização do nosso culto online. E em nome de Jesus, sem interrupções. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que Deus dê uma ótima noite na sua presença aos irmãos. Amém?